Queridos fiéis aqui presentes na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Volta Redonda, queridos irmãos que nos acompanham nos nossos canais, Deus nosso Senhor abençoe a todos nós. Hoje, como disse, continuemos meditando a respeito da Eucaristia. Eucaristia que é o sacrifício de Cristo no altar, que é sacramento de salvação, sacramento de amor, né? E que é a presença de Nosso Senhor no nosso meio. Jesus, na última ceia, disse aos apóstolos: tomai e comei, este é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Jesus aí institui o sacramento do seu amor, mandando que nós participemos. Tomai e comei. Tomai e bebei. Ou seja, Ele quer que nós nos alimentemos dele. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus diziam entre si de que modo ele pode nos dar a sua carne para comer. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, quem comer deste pão, viverá eternamente. Portanto, é para o nosso alimento. E nós nos alimentamos da Eucaristia de modo pleno quando recebemos Jesus na comunhão. São João Bosco dizia que a comunhão bem feita não existe felicidade maior aqui na terra do que a comunhão bem feita. E quais são os efeitos da comunhão na nossa vida? Às vezes as pessoas banalizam a comunhão, e veem a fila de comunhão indo para o altar, e entram sem a devida preparação. Muitas vezes vão mais por costume, por rotina, e vão para os seus bancos e nem sabem nem o que vão fazer depois, como se fosse um momento assim, apenas de um movimento a mais na igreja. Mas quais são os efeitos e frutos da comunhão na alma de quem o recebe? E é exatamente isso que eu gostaria de meditar com vocês e passar para vocês, para que vocês possam aproveitar ao máximo deste momento único na vida, que é receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro efeito, e que é o principal, é que quando nós comungamos, nós nos unimos a nosso Senhor. Há uma união real, não uma união simbólica. Há uma união real, que depois continua sendo espiritual, mas há uma união também física, o corpo e o sangue de nosso Senhor. Quando nós nos alimentamos, o alimento desaparece e se transforma em nós. Quando nós comungamos, ocorre exatamente o contrário. Nós nos desaparecemos e nós somos deificados, ou seja, nós nos transformamos em Cristo, homem-Deus. Quando São Paulo diz: tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, isso ocorre exatamente quando nós recebemos Jesus na Eucaristia. Passamos a tê-lo em nós, não só como um hóspede na nossa alma, mas mais que isso, nós somos penetrados por seu amor de tal forma que nós nos transformamos nele. Este é o primeiro e principal efeito da alma quando comunga. São Cirilo de Jerusalém usava uma comparação muito interessante naquela época para mostrar esta realidade. Ele dizia que eram como duas ceras. Aliás, São João Maria Vianney também usava duas ceras que se juntam e que ficam uma só. É a mesma coisa que acontece com cada um de nós quando recebe Jesus na comunhão.
daí o termo comunhão, comum, união, há uma união íntima, real, o corpo de Jesus em nós. Só isso já seria suficiente para nós irmos correndo em busca de Jesus, para ficar dentro de nós e nos transformarmos. Um segundo efeito é que a comunhão eucarística, ela apaga os pecados veniais e nos preserva dos pecados mortais. Apaga os pecados veniais. Na verdade, às vezes, algumas pessoas são muito escrupulosas. E se cometer um pecado, por menor que seja, a pessoa diz, eu não posso comungar. E se afastam desse grande tesouro, desse grande bem que é a Eucaristia, sem necessidade. Aquilo que nos impede de receber a comunhão é o pecado mortal, o pecado grave, que é uma desobediência à lei de Deus e à igreja em matéria grave. O que é uma matéria grave? Uma matéria grave é toda aquela matéria que te tira do fim último que é Deus. Ou seja, é uma aversão a Deus e uma conversão à criatura. Então, diante de uma escolha entre Deus e sua lei, você conscientemente, você diz, eu não quero Deus, eu prefiro isso aqui. Aí comete uma falta grave, exatamente porque não quer Deus. Então você rompe com Deus. E quando há essa ruptura com Deus, é o que se chama de pecado mortal, quando se faz isso de modo consciente e querendo, né, com livre consentimento, é claro que você rompe com Deus, você vai receber alguém com quem você rompeu. Daí seja necessário se reconciliar primeiro, aí vai ao sacramento da confissão, que é o meio ordinário de se reconciliar, se reconcilia com Deus e com a igreja. Mas se não foi assim, um pecado mais leve, uma pequena falta, que não te faz romper com Deus, mas que apenas diminui o amor, como uma espécie de esfriamento, você deve comungar. A comunhão, ela não é um prêmio para os santos. O Papa disse isso hoje, se não me engano, isso, no seu Ângelus, na Praça de São Pedro. Não é um troféu que a gente recebe. A comunhão é para santificar, para nos dar a santificação que vem. Nós recebemos aí o próprio Cristo, que é o santo por excelência. Então, São Francisco de Sales dizia que devem comungar os santos e os não santos, os pecadores. Os pecadores para se tornarem santos e os santos para perseverarem na santidade. Mas a comunhão eucarística é para todos, desde que não estejam impedidos pelo pecado mortal, ou seja, por essa ruptura que fez com Deus. Mas é para a remissão dos pecados. Por isso vocês não devem se afastar da Eucaristia. Se tem algo que criou essa ruptura com Deus, vá ao sacramento da confissão, ou reconciliação, reconciliados com Deus, vá buscar a comunhão e vai receber Jesus. O terceiro efeito e fruto da comunhão é que a comunhão nos fortalece no amor, nos fortalece na caridade. Foi nesse ambiente de amor, João fala isso, né? Tendo amado os seus, os amou até o fim. O sacramento da Eucaristia é chamado o sacramento do amor porque é o maior dom que Deus nos dá o seu próprio Filho em alimento, que o próprio Filho nos dá-se a si mesmo. Santo Afonso diz, não satisfeito em mostrar o seu amor para nós, a sua vida pública, a sua vida na encarnação, depois sua vida pública, depois sua paixão, derramando seu sangue até a última gota na cruz, ele quis deixar o sacramento que é o testamento do amor, ficando escondido nas aparências de pão e de vinho. E mostra aí o seu amor. Mas é um amor que pede amor.
Como dizia Santa Teresinha, mendiga o amor, ele quer o nosso amor. Então é um sacramento de amor que vem a nós porque nos ama e nos traz esse amor. E juntamente com o Cristo vem corpo, sangue, alma e divindade. E vem divindade com o Pai e o Espírito Santo, porque é um só Deus, em 3 pessoas. Então a divindade aí não se separa do Pai e do Espírito Santo. Portanto, nós temos aí a Trindade vem, Cristo, homem Deus, com o Pai e o Espírito Santo, e vem para possuir aquela alma, para viver naquela alma, para estar ali de modo profundo e pleno naquela pessoa, incendiando com o amor. E esse amor requer uma resposta nossa, que é amá-lo também. E amar no sentido de que a minha vida só tem sentido com o Senhor. Tudo que eu fizer, tudo que eu planejar, tudo que eu quiser, tudo que eu sentir, tudo que eu desejar, tem que ser com o Senhor, porque agora eu vou ter a minha vida nele. Evidentemente, quando fala ter a vida nele, não significa parar de viver no mundo. Imagina eu ter a vida nele como se estivesse nas nuvens. Não, pisando no chão, mas uma vida transformada, uma vida realmente eucarística, porque o cristão vive da Eucaristia, como nos ensina o magistério da Igreja. E esta vida transformada pela Eucaristia, pelo amor de Deus, ali na Eucaristia, vai nos levar ao amor para com o nosso próximo. Você não pode dizer que tem amor a Deus se não tem amor aos irmãos. Se guarda rancor, se guarda mágoa, se faz mal ao irmão, se participa de fofocas, de intrigas. E é tão sério isso que Jesus fala, se você estiver no altar para oferecer a sua oferta no sacrifício, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai primeiro se reconciliar com ele, depois volta para oferecer a sua oblação. Ou seja, é preciso que nós estejamos com o coração despojados de toda maledicência, de toda maldade, né? Despoja. A Eucaristia vai fazer isso em nós. E devemos buscar exatamente isso, não guardando nenhum rancor contra o nosso irmão com quem nós comungamos, que recebe o mesmo Cristo, que incendeia o seu coração, que incendeia o meu. Como é que eu vou manter contra ele? Vou querer divisões, maltratá-lo, não ter paciência nas suas dificuldades, nas suas fragilidades? Como é que eu não vou perdoar se eu recebo o meu Jesus? Não posso querer ter uma religião de casca, apenas de rituais. Eu vou lá, recebo Jesus, comungo, faço bonito, ritualmente tudo muito perfeito, mas dentro do coração eu não levo esse amor de nosso Senhor, perco, recebo esse tesouro e jogo fora. Tudo se resume exatamente nesse amor que incendeia o nosso coração com a comunhão. E tudo isso acontece exatamente na hora que o sacerdote nos entrega, nos dá, administra o sacramento da comunhão. É ali, naquele momento que nós recebemos Jesus, acontece tudo isso. Já ali. A Eucaristia, por conta disso, nos dá uma união maior com a Igreja, que é o corpo místico de Cristo. É chamado Sacramentum Unitatis, porque a Eucaristia faz essa união na Igreja, essa comunhão na Igreja. Foi nesse âmbito da Eucaristia que Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Por isso eu não entendo, é difícil de entender, tantos grupos que defendem a Igreja
e querem verdadeiras reformas, grupos que defendem a tradição, por exemplo, e que falam tanto de doutrina, de defesa da fé, na hora de amar, tem essa dificuldade. Na hora de viver a comunhão, tem essa dificuldade. Então nós precisamos viver esta comunhão. É claro, comunhão na fé, comunhão no governo, sob a autoridade do sucessor de Pedro, e comunhão no sacramento. Mas temos que desejar isto e buscar isto cada vez mais. Buscar essa comunhão, trabalhar para essa comunhão. Dentro da verdade, é claro, mas nunca achando que o meu grupo, a minha comunidade é a única que tem a verdade. Isso é muito ruim, não é? E eu recebo a comunhão como? Então a minha comunhão é melhor. Eu tenho Cristo melhor do que o outro tem Cristo. O Cristo é um só. E a Eucaristia então faz esta comunhão. E impulsiona a reconciliação e a unidade entre os cristãos. Então não se admite alguém que queira a Eucaristia estando separado da igreja. Não pode. Porque é sacramento de unidade. Protestante, por exemplo, não tem Eucaristia. Não tem a presença real, pelo menos as comunidades em geral. Não tem a presença real de Cristo na Eucaristia. Tem no máximo uma presença, como dizem, admitem no máximo uma presença espiritual, mas a presença real, física, corpo, sangue, alma e divindade, não. São fora da igreja. Os cismáticos têm a presença real, na maioria das vezes, porque tem a sua sessão apostólica, mas também estão fora da igreja. E nós desejamos que voltem e que se unam para juntos podermos receber esse Jesus, sacramento de unidade. E esperamos e rezamos para que isso aconteça, porque esse é o desejo de Jesus, com um só rebanho e um só pastor. E o quinto efeito do sacramento da Eucaristia é que é semente de eternidade, né? Semente de vida eterna. O próprio Jesus já nos diz isso, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, agora. Portanto, como dizem muitos santos, já é o paraíso que acontece na nossa vida agora, quando eu recebo Jesus. Santo Inácio de Antioquia, um dos padres apostólicos, aqueles padres apostólicos são aqueles padres primeiros que tiveram contato com os apóstolos. Santo Inácio dizia que a Eucaristia é remédio de imortalidade, é antídoto para não morrer. Então, não quer morrer, receba a Eucaristia. Quer ser imortal, receba a Eucaristia. Quer ter a vida eterna já agora, receba a Eucaristia. A vida eterna no sentido correto da palavra. Receba a Eucaristia. E viva a Eucaristia. E depois de receber a Eucaristia, o que é que se faz? Saindo da mesa de comunhão, volte para o seu lugar e vá fazer a ação de graças. Porque todos esses efeitos, eles continuam na alma. Primeiro, no tempo em que permanecem no organismo as espécies eucarísticas, que se calculam entre 10 e 15 minutos. Todos esses efeitos continuam ali de modo pleno, mas espiritualmente continuam se nós fizermos uma boa ação de graças. Por isso, acabando de comungar, vá para o seu lugar e vá conversar com o nosso Senhor. Vá adorar nosso Senhor que está ali. Vá agradecer. Imagine, chega alguém na sua casa, um hóspede como esse, o que é que você vai... Tanta coisa tem que agradecer. O que é que você vai falar? Vai agradecer. Não só a sua presença na sua vida, como tantas e tantas coisas. Vá pedir perdão, misericórdia para você e para tantas pessoas que você conhece e para o mundo inteiro. Vá
pedir também as graças de que necessita, mas fique conversando com o nosso Senhor, de modo simples, de modo natural, sem formalidades. É uma conversa pessoal, de um amigo com um amigo, de um discípulo com o seu mestre, de um servo com o seu Senhor, mas de modo muito tranquilo, tão simples. Quando as crianças vão fazer primeira comunhão, eu sempre digo que devem pedir alguma coisa para Jesus naquele dia, porque Nosso Senhor dá uma graça especial para a criança no dia da primeira comunhão. E uma vez um menino disse, eu quero falar o que eu pedi. Eu falei, então diga. Eu pedi para eu nunca me afastar dele, para ele não deixar que eu me afaste dele nunca. Olha que coisa, simplicidade de uma criança. Houve uma outra, e os pais disseram para ele, peça, meu filho, conversa com Jesus, acaba a comunhão, vai conversar com Jesus. Fique lá conversando, e ensinou para ele conversar com Jesus. E a criança acabou de comungar, foi lá, se ajoelhou, depois sentou, ficou lá em silêncio, conversando com Jesus, batendo assim a boquinha, conversando com Jesus, bem baixinho. Aí os pais felizes, né? O filho conversou com Jesus, que bonito, né? Aí falou para ele, você falou tudo aquilo que a gente te ensinou? Sim, claro que eu falei. E depois eu cheguei para Jesus e contei a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas por quê? Porque eu não queria que ele fosse embora, então fiquei contando para ele a história. A naturalidade, né, e a simplicidade. É lógico que nós não vamos contar a história do Chapeuzinho Vermelho para Jesus, mas isso quer dizer que nós temos que ser simples e naturais. Fique, né, faça essa boa ação de graças, né, depois da comunhão. E todos esses efeitos de que eu falei para vocês, eles vão continuar. Não só naquele momento, mas vão continuar durante o seu resto do dia, vão continuar durante a sua semana, até a próxima comunhão. Então, a sua vida vai ser transformada eucaristicamente, dependendo dessa ação de graças que você fizer. Então, prepare-se bem para comungar, comungue com respeito, com devoção, com amor, e recebendo Jesus, faça uma boa ação de graças, nessa companhia com Ele, nesse diálogo íntimo com Ele, e esses efeitos e frutos e graças vão continuar na sua vida. E vai acontecer exatamente aquilo que São Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. São Tomás tem um hino muito bonito que resume tudo isso, que diz, ó sacrum convivio in quo Christus sumitur, recollitur memoria passionis eius, mensi pletur gratiae, et future gloria nobis pinius datur. Ó sagrado banquete, ó sagrado convívio, no qual nós recebemos, comungamos o próprio Cristo. Recorda a memória de sua paixão, enche a nossa vida e a nossa mente da sua graça e nos prepara e já nos coloca, nos dá o penhor e a própria realidade para nós da glória que nós teremos no futuro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.